E salve o Tricolor Paulista! Rick aqui para fazer esse pré-jogo, né? Comentar um pouco e falar um pouco de São Paulo e Chapecoense, jogo que vai ser amanhã, né? Quinta-feira, às 8 da noite. Jogo que vai ser no Canindé, né? O Morumbi ainda tá naquele processo de troca de gramado, então deve demorar mais alguns jogos aí pra gente voltar pra casa de fato, mas a gente vai mandar o jogo no Canindé, que pro torcedor que costuma ir no estádio, que é de São Paulo, é uma boa notícia, porque o Canindé é de fácil acesso, é bem perto do metrô Tietê, então acaba sendo fácil de chegar e de ir embora também, então é uma boa notícia. Transmissão do jogo, para quem tá de casa aí, ou mora longe, assim como eu, para quem tá de casa, transmissão do Premier, e esse jogo vai ter a arbitragem do Lucas Casagrande do Paraná. Eu, honestamente, não conheço o árbitro, novamente, árbitro bom, sempre falo isso, árbitro bom é árbitro que não compromete, é aquele árbitro que termina o jogo e você nem lembra quem foi que apitou, o que apitou e por aí vai. Então, o árbitro bom é árbitro que não compromete. Espero muito que ele não comprometa. A partir de umas 7h30 a gente abre live, né? Pra resenhar, trocar aquela ideia pré-jogo e já acompanhar o jogo em tempo real. Então, live a partir das 7h30, já que o jogo é 8 da noite. E vamos falar um pouco do nosso adversário, né? Vamos falar um pouco da Chape. A Chape no Campeonato Brasileiro tem 5 pontos e começou a rodada, né? Agora tem gente ganhando, perdendo, tá mudando algumas posições, né? Mas a Chape começou a rodada do Brasileiro na 9ª colocação com 5 pontos. Porém, a Chape tem um jogo a menos, né? A Chape teve um jogo com o Bahia, que o Bahia, por estar jogando ali a pré-Libertadores, agora não mais, né? Mas por estar jogando a pré-Libertadores, teve um jogo adiado do Brasileirão, que era contra a Chape. Então a Chape tem 5 pontos em 3 jogos, ou seja, a Chape ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro. A Chape ainda tá invicta, assim como o São Paulo, mas a Chape ainda tá invicta. Ganhou na primeira rodada do Santos e depois acabou empatando com o Vasco e contra o Curitiba. Então a Chape ainda vem invicta, vem numa campanha que eu, honestamente, eu acho que até melhor do que eu esperava da Chapecoense. No começo da competição, eu achei que a Chape desde o início ia brigar na parte de baixo da tabela, brigar para não cair. 3 rodadas e ainda tá invicto. Claro que ainda não tá. Nenhum time tá isento, né, da briga pelo rebaixamento. Mas mostra que pode competir. Que de repente a Chape não vai brigar pra cair, não. E eu tinha uma visão errada. Vamos ver aí no decorrer das próximas rodadas como que continua aí esse time da Chapecoense. A Chape foi pra final do Catarinense, né? Ganhou no domingo o jogo, efetivamente, contra o Barra. Porém, ganhou de 1-0 e o jogo de ida tinha sido 3-1 Barra. Então, por mais que a Chape, domingão aí, jogou, né? Então a Chape vem relativamente mais desgastado do que o São Paulo, que faz 10 dias que não joga. Por mais que a Chape tenha ganhado no fim de semana, é uma vitória com um gostinho amargo, né? Um gostinho praticamente de derrota. Porque você ganha só de 1-0, não consegue reverter, não consegue levar para os pênaltis e perde o título do Catarinense pro Barra. Que honestamente eu nem sei em que divisão que tá o Barra. Então é meio frustrante você chegar na final, né? E a campanha da Chapecoense até que foi boa. Eliminou o Criciúma, enfim. Então, chegar na final contra o Barra e acabar perdendo acaba sendo frustrante, acho que pro torcedor da Chapecoense, que esperava bastante esse título do Catarinense. Então eles vêm com uma pontinha de pressão, né? Não falo que é uma grande pressão, mas vem com uma pontinha aí de pressão, sim. Falando de histórico de confronto agora, entre São Paulo e Chapecoense. Dos últimos 5 confrontos entre São Paulo e Chapecoense, São Paulo joga com a Chapecoense desde 2021, tá? Então faz 5 anos aí que não tem confronto, mas falando desse histórico de confronto aí, dos últimos 5 jogos entre São Paulo e Chapecoense, o São Paulo não perdeu em nenhum dos últimos 4, então a gente tá 4 sem perder. É bem verdade que os últimos 2 foram empates no Brasileirão de 2021, a gente empatou tanto em casa quanto fora. E aí, antes disso, a gente tinha ganhado 2 vitórias e a Chape ganhou um dos jogos. Então, basicamente, dos últimos 5 jogos aí, são 2 empates, 2 vitórias do São Paulo e uma derrota aí do São Paulo para a Chapecoense. Uma vitória da Chape aí. Nos últimos 10 jogos, se a gente for aí colocar num aspecto maior aí, nos últimos 10 jogos entre São Paulo e Chapecoense, equilíbrio total, 3 vitórias para cada lado e 4 empates. Então, bem equilibrado os confrontos. E basicamente, né, eu acho que a Chape, principalmente no começo, era uma pedra no sapato ali do São Paulo, mas os últimos confrontos a gente foi tendo um pouquinho mais de facilidade. Vamos ver com essa nova Chape aí, novamente, faz 5 anos que São Paulo e Chapecoense não se enfrentam, acaba que esse histórico de confronto fica menos relevante, né? Mas, de qualquer forma, é um jogo que o São Paulo, jogando em casa, precisa ganhar contra um adversário que
começou o campeonato, pra mim, surpreendentemente bem, mas que vai, na minha concepção, ainda assim, brigar na parte de baixo da tabela. Falando do São Paulo, então. São Paulo vem invicto no Brasileirão, né? Como eu comentei previamente, São Paulo tem 10 pontos. Então, o São Paulo ganhou 3 jogos e empatou só um, que foi aquele jogo contra o Santos fora de casa que a gente acabou empatando. Ganhou os outros 3 jogos. E o São Paulo tá com um jogo a mais que o Chapecoense, é o vice-líder no momento. E o São Paulo tem a chance de começar aí o Brasileirão de uma das melhores formas dos últimos anos, como um todo, né? Se a gente somar aí, ganha da Chape, soma 13 pontos, pô, a gente tem grandes chances de seguir ali, talvez até assumir a ponta do Campeonato Brasileiro. Então vamos ver o que acontece, né? Mas é uma baita oportunidade. O jogo em casa, por mais que não seja no Morumbi, mas São Paulo como mandante, com a torcida do lado, esse jogo é o típico jogo que, se a gente quiser alçar voos maiores no Campeonato Brasileiro, a gente precisa ganhar. É obrigatória essa vitória. Então vamos ver o que acontece. Porém, né, o São Paulo que estava sem ambientes conturbados já fazia um tempo, depois de final de ano ter caso do Monjaro, ter página policial, questão do Casares, impeachment do Casares, enfim, depois de todo o ano que começou uma bagunça, uma loucura, e o São Paulo esportivamente começou o ano de maneira fraca também, né? Com o São Paulo, entre aspas, chegando a brigar para não cair no Campeonato Paulista, o São Paulo tava no melhor momento, tava no melhor momento, e agora eu falo tava porque simplesmente, né, segunda-feira, todo São Paulino viu a notícia e ficou sem entender nada do que aconteceu, porque o Crespo foi demitido. E o Crespo foi demitido 8 dias depois da eliminação do Paulista, então de novo, né? Eu já gravei um vídeo só disso, mas pra mim não faz o menor sentido você demitir um técnico 8 dias depois do Campeonato Paulista. Se fosse pra demitir, se já era pra essa decisão ter sido tomada, que fosse tomada logo na sequência, logo na segunda, após, ou até mesmo no domingo à noite, depois de ter sido eliminado pro Palmeiras no Campeonato Paulista, porque aí você trazia um técnico antes, o próprio Roger, o Gresso foi demitido na segunda, na terça ele já tinha desembarcado, e na terça à tarde ele já tava comandando o treino. Então ele poderia estar pelo menos com 7 dias aí a mais de treino nesse período, né? Pra até começar a colocar um pouquinho de filosofia, tá? Mas teve esse ambiente conturbado por conta da diretoria. Aí tem o seu Rui Costa, tem Rafinha, tem o Massis, enfim, pode culpar todo mundo aí por criar uma potencial crise no São Paulo sem necessidade nenhuma. Traz o Roger, que eu já gravei alguns vídeos aqui falando que eu não traria o Roger. É um treinador que tá há 12 anos no futebol. Dos 12 anos, eu listei, eu fiz um short aqui pra quem tá no YouTube, eu fiz um short, publiquei no Instagram também, no TikTok, eu destrinchei todos os trabalhos do Roger Machado, nos 12 anos de carreira dele. E só teve trabalhos no máximo médios, Ele ganha 5 campeonatos em 12 anos, os 5 são estaduais, sendo que 2 estaduais foram com o Bahia, e foi numa época que o Vitória nem competia contra o Bahia, porque o Vitória estava numa fase desgraçada. Então os estaduais que ele ganha pelo Bahia, ele ganha um do Bahia de Feira de Santana e o outro do Atlético Alagoinha, só pra vocês terem uma noção. Então são 2 estaduais que era mais do que obrigação ele vencer. O Vitória em nenhum dos 2 estaduais nem se classificou para semifinais, só pra vocês terem uma ideia. Então, 2 estaduais que era obrigação ele vencer. Qualquer um que fosse técnico do Bahia tinha a obrigação de vencer esses 2 estaduais. Além disso, ele é campeão mineiro pelo Atlético Mineiro, que só tem 2 clubes também em Minas, né? Atlético e Cruzeiro, enfim. E o Atlético vinha aí de uma sequência de títulos bem grandes no Campeonato Mineiro, agora o Cruzeiro ganhou e quebrou isso, né? Mas ele só deu sequência nesses vários títulos aí que teve. E ganhou um gaúcho para cada time, né? Um gaúcho pro Inter e um gaúcho pro Grêmio. E novamente, né? Só tem 2 times também no Campeonato Gaúcho, basicamente, que sempre competem. E, enfim, esses são 5 grandes títulos da carreira do cara, não traria ele. Mas agora que trouxe, rapaziada, ele já é nosso técnico. Eu acho que vai dar merda? Acho que vai dar merda. No vídeo eu falo isso, tá? Não vejo ele fazendo. Pra mim, ele não fez um grande trabalho em lugar nenhum. Então, me surpreenderia muito se ele fizesse um grande trabalho no São Paulo. Porém, ele tá vestindo as cores do clube. A partir do momento que ele veste as cores do clube, eu vou torcer a favor, vou torcer pra que dê certo. Quero que ele tenha o melhor ano da carreira dele, que ele conquiste o primeiro título de expressão com o São Paulo, conquiste a Copa do Brasil, conquiste a Copa Sul-Americana, enfim. Quero que ele faça tudo isso com a camisa do São Paulo. É o que eu torço, que eu vou torcer. Não é algo que eu acho que vai acontecer, tá? Mas, futebol é decidido dentro de campo, né? Quem sabe aí ele acaba sendo assim, aconteça um milagre e ele de fato seja um bom técnico aí com o São Paulo. Eu vou torcer pra isso, mas não é bem o que eu espero.
Pra esse jogo, cara, o Roger chegou na terça-feira à tarde, tá? Esse jogo contra a Chapecoense, desde que ele não invente escalação, eu acho que o que acontecer dentro de campo não é culpa dele, mesmo se ganhar ou se perder, tá? Por que eu digo isso desde já? Porque ele teve basicamente 2 treinos, né? Ele teve um treino na terça-feira à tarde, teve o treino da quarta, que você já, que no caso é hoje, né? Que você já dá uma certa poupada nos jogadores, você não coloca eles pra trabalhar em intensidade alta porque o jogo já é na quinta. Então, na quinta normalmente só tem ativações. Então, assim, não dá pra ele ter mostrado filosofia de jogo, não dá pra ele ter feito nada. Se ele for com a escalação que o Crespo vinha escalando, com 2 zagueiros certinho, com os laterais Enzo e Lucas Ramon, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio e Lucas, ataque com Luciano e Caleri, no gol Rafael, Sabino e Alan Franco na zaga. Se ele vier com o que o Crespo vinha fazendo e vinha dando certo, e aí, por um grande acaso de jogo, o São Paulo perca ou não jogue bem, etc., eu acho que a culpa não é dele, tá? Só pra deixar isso claro. Se ganhar também de 4-0, com todo respeito também, a culpa não é dele, tá? Ele tá iniciando o trabalho, ele precisa de um pouco mais de tempo de trabalho pra conseguir implementar qualquer filosofia. No lugar dele, pra mim é óbvio a decisão. Só vai com o time que já tava ganhando. São Paulo tava. Dos últimos 9 jogos aí do São Paulo ganhou 7, empatou 1 e perdeu 1. E os 2 que empataram foram clássicos. O que empatou e o que perdeu foram clássicos. Os 2 que não ganharam foram clássicos. Então, assim, só faz o que tava dando certo. Faz o arroz com feijão. Substitui ali quando for substituir. Substitui as peças, como vinham sendo substituídas. Enfim, se ele não inventar, eu acho que o São Paulo ganha amanhã. Eu vou ficar muito puto com o Roger se ele inventar pra amanhã, porque não tem como ele já inventar um time titular, mudar a formação ou qualquer coisa em 2 dias de trabalho. Então espero que ele não queira ser o gênio da lâmpada e reinvente futebol agora. Espero que ele só faça o arroz com feijão e aos poucos vai implementando a filosofia dele ali. E vamos torcer pra dar certo, rapaziada. É o que a gente tem pra fazer. Infelizmente, a gente não consegue controlar de fato quem é o técnico de São Paulo. Eu jamais teria demitido o Crespo. Quando estavam pedindo fora Crespo, quando tava naquela crise desgraçada lá no Paulista, eu já era contra a demissão do Crespo. Eu sou a favor de dar continuidade para trabalho de técnico. O Crespo não estava nem há 1 ano no São Paulo, sabe? E estava fazendo um trabalho minimamente decente. No Brasileiro, que a gente achou que ia brigar para não cair, a gente ficou em 8º. No Paulista, a gente fez um Paulista bem decente. Ganhou do Red Bull Bragantino fora de casa, que a gente não ganhava há 7 anos, num mata-mata, que foi uma partida importante. Contra o Palmeiras, acho que faltou jogar um pouquinho mais de bola, mas foi ok na medida do possível. Então, o Crespo vinha fazendo um trabalho interessante, sabe? Não demitir o Crespo de maneira nenhuma. Foi demitido, agora é apoiar o Roger, que é o que a gente tem pra fazer. E, obviamente, né, a gente vai criticar o trabalho quando tiver que ser criticado. Eu não acho que pra esse jogo a gente consegue criticar qualquer coisa que o Roger fizer, porque, novamente, ele conhece pouco o elenco, não deu tempo de treinar, não deu tempo de ter filosofia. Então eu acho, honestamente, que pra esse jogo não tem como avaliar nada do Roger. Só se ele quiser inventar na escalação que eu vou criticar. Mas fora isso, ir avaliando jogo a jogo e torcendo pra ele ter o melhor trabalho da história dele, da carreira dele. Ele faça um trabalho fantástico, fenomenal aí. Rezar pra que seja isso. Eu não acredito, honestamente, mas rezar pra que isso aconteça. Mas é isso, São Paulo e Chape amanhã, 8 da noite, então live a partir das 7h30. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreve aí no canal, dá moral. Faltam 4 inscritos pra gente chegar em 1.000. Quando chegar em 1.000, inclusive, eu vou fazer um sorteio da 3ª camisa do São Paulo, camisa preta, em homenagem ao Rogério Ceni. Então dá essa moral, se inscreve aí no canal, deixa o joinha, deixa o seu comentário. Sempre que você deixa o joinha, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, entrega pra mais pessoas. Então dá essa moral pra nós. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo!